Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta agora direto aqui de Vitória para falar de mercado de café. A gente sabe que o mercado vem aí numa verdadeira montanha-russa nos preços, o produtor precisa estar atento pelas oportunidades, mas também precisa tomar cuidado na hora da tomada de decisão. Esse é o esboço da palestra do César Alves, do Itaú BBA, que falou com a gente aqui agora há pouco, e eu vou conversar com ele para a gente entender essa dinâmica de mercado. César, o mercado do café é mais volátil do que nunca, um dos mercados mais complexos de se acompanhar, e parece que isso se agravou nesses últimos 2 anos, e a entrada da safra do Brasil que a gente esperava que fosse dar uma equilibrada, pelo menos em relação ao preço, não aconteceu, o mercado continua numa eterna montanha-russa. O que está acontecendo, César? Olha, Virgínia, eu acho que está difícil de ler o mercado, né? Não é trivial o ano, uma safra que se mostrou menor do que a gente imaginava. Ainda assim, a gente acha que o ano que vem tem condição de ser melhor. Nós estamos vendo aí as floradas acontecendo. Se o clima permanecer positivo, a gente acha que tem condição de ser bem melhor o ano que vem. Então a gente sugere que o produtor tenha cuidado, né? Tome cuidado com os preços atuais que são bons. E vale a pena ter alguma atenção com a proteção dos custos de produção. O grande problema que a gente enxerga é o aumento de custos, que não há como o produtor driblar. Ele inclusive, já fez grande parte desse custo, e o risco é se o preço acomodar por qualquer razão. A gente tem uma macroeconomia muito complicada, principalmente na Europa, e se eventualmente o mercado acomodar, pode ter uma compressão de margens. E essa é a nossa preocupação. Então a gente recomenda muita cautela, né? É claro que o produtor que já se comprometeu muito, não há muito o que fazer, mas quem está esperando os preços muito mais altos, eu acho que tem que tomar bastante cuidado, porque o mercado está um pouco perigoso, né? A gente entende que o ano que vem tende a ser um pouco melhor, e isso pode mudar as condições, e a macroeconomia não é trivial. E César, a gente fala muito do custo de produção, que subiu de fato, é um fato, mas a gente está trabalhando já há algum tempo com esse café acima de $2, um pouquinho acima de $2 lá em Nova York. Na visão do Itaú BBA, esse é um preço bom diante desse elevado custo de produção? Como que a gente faz esse jogo na balança? Está um pouco acima de $2 hoje, né? A gente entende que esses R$ 1.300 no caso do Arábica é um preço que deixa resultado. Ele não resolve o problema de quebra de safra, né? O produtor colheu menos sim, mas relativamente aos custos de produção da grande maioria, é sim um preço bastante satisfatório. No caso do Conilon, a mesma coisa. Então o produtor não pode deixar de usufruir do lucro que hoje existe na atividade e proteger pelo menos a parte de custos. Não é nem vender de mais nem de menos, é proporcional ao empenho de capital que já foi feito no custo de produção. Ele tem que defender a margem dele e não esperar um preço absurdo. Nós imaginamos que os preços vão seguir firmes, tá? A gente não acha que tem espaço para cair, porque o balanço global é apertado, mas não é uma catástrofe mundial. A gente entende que temos condição de atravessar esse ano, a gente acha que as exportações podem ficar aí entre 38 e até 40 nesse ano, até o ano que vem, e isso não é o fim do mundo, né, digamos assim. Então acho que bastante cuidado aí com o nível de preço, que ainda é muito bom. Achamos que deve seguir firme aí justamente por conta desse ano ruim para o Brasil, e o balanço está apertado, é um fato. César, oferta global apertada, mas a gente ouviu muito falar nesses últimos meses, recessão global que pode, de alguma forma, impactar diretamente no consumo do café, falando mais do que tudo dos dados dos Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial, e depois lá na Europa. O que você acha disso? Qual que é a análise que a gente faz se essa recessão, de fato, como o Itaú BBA trouxe aqui para a gente hoje, se confirmar em 2023? Olha, o cenário é complicado, né, para a Europa. A gente, né, acha que historicamente o consumo de café não cai em crises, né, financeiras, né, mas a gente entende que pode haver uma desaceleração. O que seria um mundo normal crescendo o consumo mundial 2%, pode ser um pouco menos, 1% eventualmente. Mas o ambiente para repasse de preço lá na Europa, nos Estados Unidos, ele é completamente hostil. Então, por mais que os fundamentos sejam fortes e que o mercado esteja apertado, o balanço apertado, para que os preços escalem muito mais, alguém lá na outra ponta tem que pagar. Se a gente considerar que a Europa absorve cerca de 30% do total de café do mundo, não é trivial imaginar que os preços lá vão subir ainda mais, já são elevados para todos nós, e é algo muito incerto, né, se esse repasse conseguiria existir. A gente tem um pouco de medo desse ambiente, não parece que isso resolve muito rapidamente.
É uma situação não vista há muitos anos lá, então acho que é muito cuidado a gente deve tomar. O café é muito sensível, né, a esse movimento econômico, macroeconomia, o dólar está se fortalecendo, em geral isso tem uma pressão contrária nas commodities, então acho que todo cuidado é pouco nesse momento. César, já falamos um pouco, você já falou de clima, já falou de recessão, falou de demanda. Outro termo que a gente está ouvindo falar bastante nessas últimas semanas, estoque certificado na ICE em queda contínua. Ontem, pelo menos, estava abaixo aí de 450 mil sacas. Isso ainda é um fator que está pesando para sustentar os preços? Qual a leitura que você faz disso? Acho que sim, sem dúvida, né? A gente está vendo essa queda, deve continuar. Não tem tanto café no mundo para os estoques subirem muito. A gente vai atravessar esses 12 meses. Depois as coisas eu acho que podem clarear um pouco mais, mas a tendência é o estoque certificado ficar bem baixo. Acho que sim, isso dá sustentação para os preços. Para a gente encerrar, então, o resumo para o produtor. Vocês acreditam nesse preço firme, os fundamentos eles são sólidos, apesar de todo esse fator macro que pode influenciar, mas cautela é palavra de ordem, continua sendo palavra de ordem, César. Exatamente. Palavra de ordem, os preços são bons, achamos que eles se sustentam durante algum tempo, mas mais adiante, caso a próxima safra começar a desenhar uma perspectiva muito melhor, a gente acha que pode ter alguma acomodação. Então, entendemos que os preços são bons, mas não necessariamente para cima muito mais. É bom ter bastante cuidado. Obrigada, César. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.